O sistema de informações geográficas vem sendo cada vez mais utilizado em estudos envolvendo planejamento e gerenciamento de recursos e meio ambiente. Desde os primórdios da humanidade, a agricultura sempre foi uma das mais importantes atividades humanas, tanto no âmbito econômico quanto no meio social. Segundo Thomas Malthus, em sua obra denominada Ensaio sobre a População, ele prevê que a demanda por alimentos ultrapassaria a capacidade de produção do mesmo, uma vez que a oferta de alimentos cresce em progressão aritmética, mas a população em progressão geométrica. A tecnologia de sensoriamento remoto apresenta um grande potencial para ser utilizada na agricultura, pois não só atende à necessidade de produção alimentícia através da otimização da mesma, como é possível também obter informações sobre estimativa de área plantada, produção agrícola, vigor vegetativo das culturas, além de fornecer subsídios para o manejo agrícola em nível de país, estado, município, ou ainda em nível de microbacia hidrográfica ou fazenda. Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, através do registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores distantes ou até mesmo remotos. Geralmente esses sensores estão presentes em satélites, aviões ou a nível de campo, e tem a capacidade de operar em diferentes faixas do espectro eletromagnético. Devido a isso, temos a coleta da energia refletida em forma multiespectral. Além disso, eles passam no mesmo ponto da superfície terrestre de tempo em tempo. Com esta repetitividade, podemos obter dados de uma área agrícola várias vezes, durante seu ciclo de crescimento e desenvolvimento. Isso permite criar um banco de dados com informações multitemporais. No Brasil, a estimativa anual da produção agrícola é feita na forma de questionários, que são aplicados diretamente aos produtores ou às entidades relacionadas à atividade agrícola de cada região. A obtenção de dados precisos e confiáveis de grandes áreas através de questionários é muito difícil, além de ser bem demorada. No território brasileiro, em função da sua grande extensão e peculiaridades regionais e sazonais, somadas à própria subjetividade presentes ao levantamentos por enquete, os resultados deste tipo de avaliação podem conter tantos erros a ponto de induzir com frequência os usuários a questionarem sua validade. Nesse contexto, os recursos oferecidos pelas tecnologias de sensoriamento remoto, aliados às tecnologias de geoprocessamento, podem contribuir significativamente à estruturação de sistemas mais eficientes e dinâmicos para a estimativa da produção agrícola nacional. Não foi por acaso que a criação do primeiro sistema de informação geográfica operacional, surgido na década de 60 no Canadá, resultou de pesquisas para acompanhamento e avaliação da agricultura. A disponibilidade de informações confiáveis sobre a área, distribuição e tipo de culturas implantadas é fundamental para a tomada de decisões sobre o planejamento, definição de prioridades e projeções sobre o volume de recursos a serem liberados para o financiamento da produção por parte do setor público ou empresas privadas. A aplicabilidade do sensoriamento remoto é muito vasta no âmbito da agricultura. Por exemplo, através da radiação refletida pelas culturas e coletadas pelo sistema de sensores, elas trazem informações que podem ser relacionadas, por exemplo, com o tipo de cultura plantada, com as condições fenológicas ou nutricionais da cultura e, consequentemente, com a produtividade. Nesta figura que estamos vendo agora, são representadas imagens do sensor TM a bordo do satélite Landsat, que enfatiza o aspecto multiespectral nas culturas de soja e milho. Na figura 1, observa-se que as áreas de soja e milho apresentam tonalidade cinza escuro na imagem obtida na banda TM3, devido à absorção da energia solar pelas plantas para realizar a fotossíntese. No entanto, na banda TM4, que estamos vendo agora, que é um infravermelho um pouco mais próximo, as mesmas áreas de soja e milho apresentam tonalidade cinza claro, denotando assim alta reflectância de energia incidente nessa região espectral. Nota-se que a soja apresenta assim uma tonalidade bem mais clara do que o milho. Isto se deve principalmente à arquitetura diferenciada dessas duas culturas, fazendo com que a soja reflita muita radiação solar na região do infravermelho próximo devido às suas folhas planiformes. As folhas mais eretas do milho permitem que uma maior quantidade de radiação penetre na cultura e, consequentemente, uma menor quantidade é refletida. Devido a esta característica, é relativamente fácil discriminar essas duas culturas nas imagens de sensoriamento remoto. Pode-se utilizar também um sistema que, ao invés de se trabalhar com imagens individuais, pode-se associar através de cores as informações de diferentes bandas espectrais, facilitando muito a interpretação das informações e dando um direcionamento adequado à linha de produção.
É bom ressaltar que, além das características multiespectrais e multitemporais das imagens de satélite, o engenheiro agrimensor e especialista em sensoriamento remoto utiliza também de elementos de fotointerpretação, tais como forma, sombreamento e textura. Por exemplo, para distinguir áreas irrigadas por sistema de pivô central de outros métodos de irrigação, o analista baseia-se na forma como é mostrado na figura. Vimos então que o sensoriamento remoto pode ser uma ferramenta muito útil no acompanhamento, avaliação e planejamento da atividade agrícola. A utilização de imagens orbitais constitui uma fonte de informação preciosa que, aliada a um controle adequado de campo e, se possível, um sistema de informações geográficas, traz enormes benefícios tanto para os produtores quanto para a produção.